Dezembro de 2022. O som metálico e rítmico que ecoou por mais de 4 décadas na fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo, finalmente silenciou. O último Volkswagen Gol, uma unidade vermelha da Last Edition, cruzou a linha de montagem, marcando o fim definitivo de uma era. 8.500.000 veículos depois, as luzes se apagaram para o carro mais importante da história do Brasil. Que império era esse? Durante 27 anos consecutivos, o Gol não foi apenas um carro. Ele foi o rei absoluto das ruas brasileiras. Ele democratizou a injeção eletrônica com o lendário GTI. Foi o primeiro carro de milhões de jovens e o membro de metal de inúmeras famílias. Mas nas suas últimas horas, aquele que já foi o símbolo máximo de status e modernidade, agonizava como um mero veículo de frota para locadoras, despojado de seu antigo brilho, antes de ser sumariamente executado pela própria montadora que o criou. Como um ícone cultural que sobreviveu a hiperinflações, mudanças de moeda e dezenas de presidentes, perde a sua coroa? Como a soberba, os cortes de custos implacáveis e a recusa em evoluir destruíram uma dinastia automobilística aparentemente inabalável? Esta não é apenas a história de um pedaço de metal e plástico. É a anatomia de um colapso corporativo. Bem-vindos à queda do império Volkswagen Gol. E é o que acontece quando quem está no topo acredita que o amanhã nunca vai chegar. O final da década de 1970 trouxe ventos de mudança implacáveis para o Brasil. O país, em meio a transformações políticas e econômicas, via o seu mercado consumidor exigir mais modernidade. Nas ruas, o cenário automotivo ainda era dominado por uma silhueta inconfundível: o Volkswagen Fusca. O besouro havia motorizado a nação, transformando-se em um membro da família brasileira, um símbolo de resistência e simplicidade. No entanto, a engenharia não perdoa a passagem do tempo. O projeto, concebido na Alemanha da década de 1930, estava irremediavelmente obsoleto. A concorrência já não perdoava. A Fiat havia chegado a Minas Gerais com o seu inovador e compacto Fiat 147, trazendo motor transversal e um aproveitamento de espaço interno revolucionário para a época. A General Motors ganhava terreno com o Chevrolet Chevette, um projeto global de tração traseira que oferecia conforto e dirigibilidade superiores. A Volkswagen do Brasil, até então a líder incontestável, via seu império ameaçado. O Fusca, a Brasília e o Variant já não eram suficientes para segurar o ímpeto de uma classe média que ansiava pelo futuro. A matriz alemã tentara impor soluções europeias, mas o mercado brasileiro, com suas estradas de terra batida, buracos e combustível de qualidade variável, era um ecossistema hostil que devorava suspensões delicadas e motores sensíveis. Foi diante desse abismo existencial que a filial brasileira tomou uma decisão drástica e sem precedentes. Eles não iriam adaptar um carro europeu. Eles iriam criar um do zero. Um veículo concebido por engenheiros brasileiros para motoristas brasileiros. Nascia assim nos corredores da fábrica de São Bernardo do Campo, o Projeto BX. O sigilo era absoluto. A missão confiada ao engenheiro Philip Schmidt e à sua equipe era colossal: desenvolver um hatchback moderno que tivesse a robustez de um tanque de guerra disfarçado de carro de passeio. O design precisava romper com as curvas do passado. Inspirados pelas tendências de estilo da época, como o do Sirocco europeu, os designers traçaram linhas retas, limpas e aerodinâmicas. Uma frente em formato de cunha, ampla área envidraçada e um porta-malas espaçoso. Era um desenho que transmitia agilidade e juventude. Para batizar a nova aposta, a Volkswagen buscou a paixão mais profunda da alma brasileira. Se o carro seria o símbolo da nação, ele precisava de um nome que ecoasse em todos os lares, em todos os domingos. Eles o chamaram de Gol. A expectativa era estratosférica. A montadora investiu pesado na expansão de sua capacidade industrial, focando na recém-inaugurada fábrica de Taubaté para ser o berço do novo projeto. O futuro da marca no Brasil dependia inteiramente do sucesso deste único veículo. Em maio de 1980, o véu finalmente foi levantado.
O Volkswagen Gol foi apresentado ao público e à imprensa. Visualmente, foi um choque absoluto. O carro era lindo, trazia um ar de vanguarda que ofuscava quase tudo o que circulava pelas ruas de São Paulo ou do Rio de Janeiro. As portas eram amplas, os bancos confortáveis, o painel de instrumentos era moderno e o volante de 2 raios completava o pacote de um veículo que parecia pronto para conquistar a década que se iniciava. No entanto, a verdadeira história do Gol começa com um erro de cálculo monumental. Quando os jornalistas e os primeiros compradores giraram a chave na ignição, o encanto visual foi quebrado por um som familiar e profundamente decepcionante. Um barulho metálico, ruidoso e inconfundível. Por trás daquela carroceria de vanguarda, batia o coração cansado do passado, em uma tentativa desesperada de cortar custos de desenvolvimento e aproveitar o gigantesco estoque de componentes. A diretoria da Volkswagen decidiu equipar o primeiro Gol com o mesmo motor 1.3 litro, refrigerado a ar, do Fusca. A decisão foi um desastre técnico. A carroceria do Gol, muito mais pesada e volumosa que a do Fusca, exigia muito mais energia para ser deslocada. O motor de apenas 42 cavalos de potência agonizava para empurrar o veículo. O carro era letárgico nas arrancadas, fraco nas subidas e o ruído ensurdecedor do motor refrigerado a ar invadia a cabine de forma impiedosa, contrastando com o conforto visual do interior. A turbina de refrigeração do motor roubava preciosos cavalos de potência e o posicionamento dianteiro do motor a ar gerava problemas crônicos de superaquecimento e dificuldade de ventilação. O Gol não corria, ele se arrastava. A imprensa automobilística da época foi impiedosa. O carro que deveria ser a salvação da marca foi rapidamente apelidado de batedeira e chaleira. Em testes de pista, o Gol 1300 sofria para ultrapassar a marca dos 120 km/h, uma velocidade que a concorrência alcançava com facilidade e silêncio. As vendas, que começaram impulsionadas pela novidade, logo estagnaram quando o boca a boca revelou a verdade nua e crua sobre o desempenho anêmico do veículo. A frustração tomou conta dos corredores de São Bernardo do Campo e Taubaté. O Gol, a grande aposta de sobrevivência, corria o risco real de ser um natimorto. A pressão financeira e a ameaça de perda de liderança criaram um ambiente de pânico contido. A equipe de engenharia sabia que o design era brilhante e a estrutura era indestrutível, mas o coração do carro era uma âncora que o puxava para o fundo do poço. O mercado estava dando o seu veredito. Os brasileiros queriam a beleza do Gol, mas rejeitavam a sua alma de Fusca. Para a Volkswagen não havia plano B. Ou eles encontravam uma maneira de fazer o Gol andar, ou assistiriam ao colapso de sua hegemonia no maior mercado da América Latina. O relógio corria e a década de 80 não esperaria a montadora corrigir seus erros. Uma decisão cirúrgica precisava ser tomada, e ela envolveria abandonar a própria essência mecânica que havia construído a Volkswagen até ali. A crise desencadeada pelo motor 1300 a ar forçou a Volkswagen a uma corrida contra o tempo. O mercado brasileiro, antes complacente e fiel ao velho Fusca, demonstrava de forma implacável que não aceitaria mais retrocessos tecnológicos embalados em uma carroceria bonita. A montadora estava sangrando e a reputação do projeto BX, que custara milhões de dólares e anos de desenvolvimento, pendurava-se por um fio. A primeira tentativa de estancar o sangramento veio já em 1981, quando a engenharia substituiu o anêmico motor 1.3 por um 1.6, também refrigerado a ar, equipado com dupla carburação. Houve uma melhora sensível no desempenho. O carro finalmente conseguia acompanhar o fluxo das rodovias. Mas o ruído ensurdecedor, o consumo elevado e o crônico superaquecimento continuavam lá. Era um curativo temporário para uma ferida profunda. O Gol continuava sendo um carro do passado, tentando desesperadamente viver no futuro. Enquanto o hatch lutava para se afirmar, a própria família BX começou a mostrar o caminho para essa salvação. O Void, a versão sedã do projeto, foi lançado pouco tempo depois com um motor 1.5 refrigerado a água. A diferença era brutal. O sedã era silencioso, suave e muito mais ágil. A Paraty, a versão perua,
seguiu pelo mesmo caminho de sucesso mecânico. A discrepância dentro da própria linha de montagem tornou-se insustentável. Como explicar ao consumidor que o sedã e a perua desfrutavam de tecnologia moderna, enquanto o principal hatch da marca continuava soando como uma máquina de costura gigante? A diretoria, famosa por sua resistência inicial às mudanças radicais, finalmente cedeu diante dos números. A água precisava, obrigatoriamente, entrar no Gol. O ano de 1984 marcou o verdadeiro ponto de virada na história do modelo. Após ajustes estruturais no cofre do motor, para acomodar o radiador e a adoção de uma nova grade frontal que permitisse a ventilação adequada, o Gol finalmente recebeu o motor 1.6 refrigerado a água, conhecido como MD-270, herdado do Passat. Quando os primeiros clientes deram a partida na nova versão, a ausência do ruído áspero do motor a ar pareceu um milagre. O carro agora deslizava pelo asfalto. Acelerações firmes, conforto acústico na cabine e um sistema de aquecimento interno que funcionava perfeitamente. O design inovador em formato de cunha finalmente tinha um coração à altura de sua estética. As vendas começaram a reagir fortemente, mas a Volkswagen ainda preparava o seu golpe de mestre. A cartada que não apenas salvaria o Gol, mas o catapultaria para o status de lenda urbana. Em 1985, a engenharia da Volkswagen apresentou uma evolução mecânica que redefiniria a cultura automotiva brasileira pelas próximas 3 décadas. A família de motores AP, alta performance. Com bielas mais longas que reduziam drasticamente a aspereza de funcionamento e melhoravam o torque em baixas rotações, o motor AP era uma obra-prima de robustez e eficiência para a época. Ele não era apenas um motor. Rapidamente tornou-se um verdadeiro mito inquebrável nas oficinas mecânicas de todo o país. Os mecânicos reverenciavam sua simplicidade de manutenção, enquanto os motoristas se apaixonavam pela sua durabilidade quase sobrenatural. Um motor AP bem cuidado podia rodar centenas de milhares de quilômetros sem sequer dar sinais de cansaço. Contudo, a Volkswagen precisava de um garoto propaganda para essa nova era de excelência mecânica, um veículo que gritasse para o mercado que os dias de frustração haviam acabado. A resposta veio na forma do emblemático e feroz Gol GT. Equipado com o novo e poderoso motor AP 1.8, o Gol GT foi um choque cultural. Com 99 cavalos de potência declarados, embora muitos especialistas da época acreditassem que o número real fosse substancialmente maior, disfarçado apenas para driblar impostos mais altos, o GT era um monstro para os padrões nacionais. Ele acelerava de 0 a 100 km/h em cerca de 10 segundos, um território de desempenho até então reservado para carros esportivos de luxo extremamente caros. Visualmente, o Gol GT era uma agressão estética no melhor dos sentidos. Rodas de liga leve exclusivas de 14 polegadas, faróis de milha generosos cravados na grade frontal, dupla ponteira de escapamento, adesivos laterais chamativos com a sigla GT e, no interior, os tão cobiçados bancos esportivos Recaro que abraçavam o motorista nas curvas. O volante espumado de 4 raios e o painel de instrumentos completo com contagiros transmitiam a sensação exata de se estar no cockpit de um carro de corrida. O GT não era apenas um meio de transporte diário, era o objeto de desejo definitivo de toda uma geração de jovens brasileiros. Ele devolveu à Volkswagen o respeito absoluto e provou que o hatch podia, sim, ser sinônimo de adrenalina pura e visceral. Nesse exato momento histórico, consolidava-se a lenda do Gol quadrado. O design de linhas retas e sem firulas passou a ser visto não mais como apenas um projeto racional, mas como um símbolo de resistência, de força e de esportividade acessível. O carro tornou-se praticamente onipresente na paisagem do país. Era o primeiro carro do estudante universitário em suas idas para a faculdade, o veículo valente e incansável do representante comercial que cruzava rodovias esburacadas, o companheiro fiel das viagens de férias da família de classe média, e o projeto em tela em branco dos sonhos de quem queria prepará-lo e customizá-lo. A combinação da carroceria extremamente rígida com o indestrutível motor AP
transformou o Gol em um ícone inabalável de confiança nacional. O projeto, que havia começado em 1980 como um desastre constrangedor de planejamento, havia sido brilhantemente resgatado pela insistência, pela adaptação e pela engenhosidade técnica. A transição do vento para a água não apenas curou as feridas do Gol, mas o blindou com uma armadura impenetrável contra seus rivais. A máquina industrial da Volkswagen, em Taubaté, estava aquecida em capacidade máxima, e o horizonte de vendas parecia simplesmente não ter limites. Uma tempestade perfeita de sucesso estava se formando. O hatch quadrado estava pronto e amadurecido para assumir um trono absoluto que mudaria para sempre a história econômica e industrial do Brasil. Mas, como a história frequentemente ensina, junto com o poder absoluto e incontestável, viriam expectativas esmagadoras e os primeiros sussurros sutis de uma arrogância corporativa que, muitas décadas depois, cobraria um preço alto demais para ser pago. O ano de 1987 marcou o início de uma hegemonia que o Brasil jamais havia testemunhado e que, muito provavelmente, o mercado automotivo global raramente voltará a ver. Após superar os seus próprios fantasmas mecânicos e provar a inquestionável robustez da família de motores refrigerados à água, o Volkswagen Gol não apenas encontrou o seu ritmo comercial, ele devorou a concorrência sem qualquer piedade. Naquele exato ano, o hatch finalmente ultrapassou o luxuoso Chevrolet Monza e o popular Chevrolet Chevette, assumindo a coroa de carro mais vendido do país. Era o início oficial de um reinado absoluto, ininterrupto e avassalador, que duraria impressionantes 27 anos consecutivos. Nenhuma outra máquina na história industrial da América do Sul exerceu um domínio tão prolongado, tão profundo e tão inquestionável sobre o seu território. Nas gigantescas instalações fabris de Taubaté e no complexo histórico de São Bernardo do Campo, as linhas de montagem operavam em um frenesi constante e ensurdecedor. Operários trabalhavam em 3 turnos ininterruptos, prensas batiam peças de estamparia dia e noite, e milhares de cascos de aço desfilavam pelos trilhos suspensos em um balé industrial perfeitamente orquestrado. E ainda assim, a produção mal conseguia acompanhar a sede do mercado. As concessionárias da Volkswagen, em todo o território nacional, lutavam desesperadamente para manter os estoques. O Gol não era mais apenas um meio de transporte. Ele havia se metamorfoseado na própria moeda corrente da classe média brasileira. Em uma época de grave instabilidade econômica e inflação galopante, comprar um Gol era considerado um investimento mais seguro do que manter o dinheiro no banco. Sua arquitetura mecânica simples, aliada à mais vasta e capilarizada rede de concessionárias do continente, transformou-o em uma escolha à prova de erros. Ele era o presente de formatura altamente cobiçado, o primeiro bem de valor de um casal recém-casado, a ferramenta de trabalho incansável de frotistas e a viatura policial que patrulhava os grandes centros urbanos. Se o Brasil precisava se mover, era o Gol que o impulsionava. Ele se tornou líquido, confiável e culturalmente onipresente. Mas a alta cúpula da Volkswagen sabia que, para manter o topo isolado em um mercado que inevitavelmente começava a exigir mais sofisticação, não bastava ser apenas robusto e confiável. Era preciso ser aspiracional. Era vital que a marca possuísse um farol tecnológico, um ícone supremo que fizesse os meninos colarem os rostos nas vitrines das lojas e sonharem acordados. A montadora precisava provar que também sabia construir o futuro. E foi no final de 1988, sob as luzes ofuscantes do Salão do Automóvel de São Paulo, que a gigante alemã lançou a bomba que paralisaria a concorrência e mudaria o cenário automotivo nacional para sempre. Sob um estande cuidadosamente planejado para atrair todas as atenções da imprensa, descansava o glorioso Gol GTI, pintado em uma icônica e exclusiva cor metálica chamada Azul Mônaco, com as partes inferiores dos para-choques e laterais em um tom prata contrastante, rodas exclusivas estilo pingo d'água e um aerofólio traseiro agressivo. O visual era absolutamente de tirar o fôlego. O interior era um templo dedicado à condução. Os famosos bancos esportivos da Recaro, com costuras exclusivas, abraçavam o motorista,
enquanto o painel de instrumentos com iluminação avermelhada criava uma atmosfera de pura performance. No entanto, a verdadeira revolução do GTI estava escondida sob o capô, e ela faria história. Pela primeira vez na trajetória da indústria automotiva brasileira, um carro dispensava completamente o antiquado, impreciso e frequentemente problemático carburador. O Gol GTI trazia consigo o lendário motor AP2000i, equipado com um sistema Bosch de injeção eletrônica de combustível multiponto. Para o motorista comum do final dos anos 1980, acostumado a puxar o botão do afogador em manhãs frias de inverno e a lidar com engasgos crônicos do motor em retomadas, a injeção eletrônica parecia bruxaria pura. Você simplesmente virava a chave e o motor despertava instantaneamente, funcionando com uma marcha lenta perfeitamente estável e oferecendo uma resposta ao acelerador que beirava a violência. Entregando 120 cavalos de potência líquida, um número monstruoso para a época, o GTI rasgava o asfalto indo de 0 a 100 km/h em impressionantes 8,8 segundos e alcançando velocidades máximas superiores a 185 km/h. Ele não era apenas o carro mais rápido fabricado no Brasil, ele era o símbolo máximo de status, tecnologia e poder. Ter um Gol GTI estacionado na garagem era o equivalente moderno a ostentar um supercarro exótico europeu. Ele exigia respeito, causava temor nos semáforos e despertava uma inveja profunda. Impulsionado pela aura do GTI e pela robustez das versões de entrada, o Gol atravessou toda a década de 1990 como um dogma inabalável. Governos caíram, a moeda nacional mudou de cruzado para cruzeiro, de cruzeiro real para a estabilidade do plano real. A inflação atingiu níveis estratosféricos e o país flertou com o colapso econômico múltiplas vezes. Através de todas essas tormentas macroeconômicas extremas, o hatch quadrado da Volkswagen permaneceu como uma âncora intransponível. A montadora provou uma capacidade de adaptação impressionante. Sobreviveu à abertura drástica das importações no início dos anos 90, lançando o popular Gol 1000, despindo o carro de quase todo o conforto para surfar habilmente na onda dos carros com incentivo fiscal, promovida pelo governo federal. No entanto, a coroa mais pesada é aquela que não é contestada. A hegemonia absoluta e prolongada traz consigo um veneno silencioso, inodoro e letal: a complacência. Vender centenas de milhares de veículos todos os anos, independentemente da crise que assolasse o país ou do quão agressiva fosse a concorrência, criou uma espessa bolha de arrogância e intocabilidade dentro das salas de reunião da Volkswagen. A percepção interna perigosa que começou a se enraizar era a de que o consumidor brasileiro, fiel de forma quase religiosa, compraria qualquer coisa que ostentasse o emblema VW na grade frontal, desde que o veículo carregasse a placa com o nome Gol. A matriz alemã, olhando com ganância para os relatórios de lucros exorbitantes gerados pela sua filial sul-americana, começou a pressionar por margens ainda maiores. Os executivos questionavam silenciosamente: se o carro vende tão bem e de forma tão automática, por que não maximizar os lucros, reduzindo agressivamente os custos de produção em áreas que o cliente supostamente não veria? O sucesso avassalador das décadas de 80 e 90 pavimentou a rodovia perfeitamente lisa sobre a qual a Volkswagen viajaria em velocidade de cruzeiro nos anos seguintes. Mas completamente cegos pelo brilho dourado de suas próprias planilhas de vendas, inesgotáveis e ensurdecidos pelo eco de seus próprios aplausos corporativos, os comandantes do império não perceberam que estavam prestes a tomar decisões que removeriam, peça por peça, a fundação de confiança daquela máquina bilionária. A transição para o novo milênio exigiria uma evolução real, não apenas maquiagem e reduções de custo. As sementes do próprio colapso do Gol já estavam sendo silenciosamente plantadas, perfeitamente camufladas sob a monumental montanha de dinheiro que o carro número 1 do Brasil continuava a gerar. O ano de 1994 trouxe uma revolução estética exigida pelos novos tempos. Com a abertura econômica do Brasil promovida no início da década,
O consumidor brasileiro descobriu o que o resto do mundo estava dirigindo. O design quadrado e cortante da década de 80, outrora símbolo de vanguarda, começava a demonstrar o peso inexorável da idade diante da invasão de novos concorrentes de linhas suaves e arredondadas. A principal ameaça veio da General Motors, que lançou o carismático e moderníssimo Chevrolet Corsa, um sucesso de vendas instantâneo com injeção eletrônica de série em todas as versões que ameaçou roubar o trono da Volkswagen. Para manter o seu reinado incontestável, a Volkswagen precisava reinventar o seu maior ícone. Nascia a segunda geração, o projeto AB9, que o Brasil inteiro carinhosamente batizou de Gol Bolinha. Foi uma resposta industrial magistral. A engenharia manteve a plataforma de motor longitudinal e a suspensão indestrutível que o consumidor já idolatrava, mas envolveu o conjunto mecânico em uma carroceria completamente arredondada, aerodinâmica e com um ganho substancial de espaço interno, além de um porta-malas maior. A magia alemã tropicalizada funcionou perfeitamente. O Gol Bolinha neutralizou as ameaças e manteve o topo das tabelas de vendas, resistindo bravamente não apenas ao Corsa, mas também ao recém-lançado Fiat Palio, um projeto global italiano desenhado especificamente para desbancá-lo. Mas foi em 1999 que a Volkswagen atingiria o que muitos puristas, historiadores e entusiastas consideram o ápice absoluto de refinamento e prestígio do modelo, o Gol Geração 3. O G3 não era apenas uma reestilização profunda de meio de ciclo, era uma declaração de poder avassaladora. A montadora decidiu dotar o seu carro-chefe de um nível de sofisticação impensável para o segmento dos compactos populares da época. O painel de instrumentos foi completamente redesenhado, com mostradores analógicos precisos, emulando os veículos importados de luxo, e uma belíssima iluminação noturna, em tons de azul e vermelho, abertamente inspirada nos modelos da Audi. Havia opções tecnológicas que pareciam ficção científica em um carro do povo. Freios ABS, airbags duplos frontais, ar-condicionado eficiente, direção hidráulica perfeitamente calibrada e acabamentos nas portas com tecidos aveludados que conferiam à cabine uma atmosfera de carro premium superior. Visualmente, o G3 era esportivo, elegante, com faróis de lentes transparentes e impecavelmente montado, com vãos estreitos entre as peças da carroceria. O rei não estava apenas defendendo o trono. Ele vestia sua coroa mais brilhante e ostentava sua força. O Gol G3 era o sonho de consumo indiscutível de qualquer jovem, a escolha unânime de qualquer família e o pesadelo absoluto da concorrência. Porém, nos bastidores das gigantescas fábricas paulistas e nos escritórios acarpetados da diretoria executiva, uma guerra fria estava sendo silenciosamente perdida. A sofisticação deslumbrante do G3 custava terrivelmente caro para ser produzida em larga escala. A virada do milênio no Brasil foi marcada por sucessivas e profundas crises cambiais, a desvalorização aguda do real frente ao dólar e uma brutal guerra de preços no segmento dos chamados carros populares, equipados com motores 1.0 litros, que representavam a esmagadora maioria dos volumes de emplacamentos nacionais. Para sustentar a liderança de mercado e, ao mesmo tempo, entregar as margens de lucro monumentais e incessantes exigidas pela exigente matriz em Wolfsburg, a equação financeira deixou de fechar. Algo precisava ceder. E o que se seguiu na transição para a metade da década de 2000 foi um estudo de caso sombrio sobre ganância corporativa, miopia estratégica e, acima de tudo, a subestimação crônica do consumidor. A equipe de engenharia, antes focada em superar a concorrência através da excelência técnica e inovação, recebeu uma diretriz corporativa amarga e inegociável: baratear o produto ao máximo absoluto, custe o que custar a experiência do usuário final. O resultado palpável dessa filosofia destrutiva materializou-se em 2005, com o lançamento do trágico Gol Geração 4. Se o G3 havia sido o ápice orgulhoso do refinamento, o G4 representava um mergulho sem paraquedas no abismo do empobrecimento industrial. O impacto visual, tátil e emocional ao entrar no veículo foi devastador
para uma legião de fãs fiéis da marca. O luxuoso e elogiado painel inspirado na Audi foi sumariamente arrancado e jogado no lixo da história, sendo substituído por uma peça inteiriça de plástico duro, brilhante e incrivelmente propenso a riscos, que exalava barateza e fragilidade. O painel de instrumentos completo e requintado deu lugar a um cluster minúsculo de leitura simplória e confusa, utilizando componentes que a VW reciclava para cortar centavos da linha de produção. A tesoura impiedosa dos contadores de custos cortou em absolutamente todos os lugares imagináveis, escondidos ou não. O isolamento acústico da cabine foi drasticamente removido, trazendo de volta o ruído áspero, metálico e incômodo do funcionamento do motor para dentro dos ouvidos dos ocupantes. Os tecidos macios dos bancos tornaram-se visivelmente finos, sintéticos e de baixa durabilidade. Detalhes de conforto nas portas sumiram, deixando painéis inteiros de metal frio exposto. O Gol G4 não era uma evolução natural de design. Era um retrocesso cínico. Era um carro empobrecido, desidratado de sua alma e de sua dignidade, que continuava cobrando o preço alto de um líder intocável de mercado, mas passara a entregar o acabamento de um veículo de entrada de um país em severa crise econômica. Neste exato ponto do tempo, a arrogância da liderança da Volkswagen havia atingido o seu ápice mais tóxico. A crença inabalável nos corredores de poder da montadora era a de que a inércia da marca era tão colossal e o nome Gol era uma entidade tão inquebrável na cultura brasileira que o consumidor engoliria a ofensa e continuaria comprando o carro mecanicamente, independentemente da óbvia degradação da qualidade. E, tragicamente para o futuro a longo prazo do Império de Taubaté, os engravatados estavam inicialmente corretos. O Gol G4, apesar das duras e justas críticas da imprensa automotiva e da decepção visível dos clientes tradicionais que deixavam as concessionárias frustrados, continuou sendo o carro mais vendido do Brasil por pura e simples força gravitacional da marca. No entanto, o dano colateral psicológico foi profundo, insidioso e irreversível. Ao tratar o seu consumidor mais leal com tamanho desdém e foco exclusivo nos lucros trimestrais, a Volkswagen começou a implodir, peça por peça, o valioso capital de confiança que havia levado décadas de suor para solidificar. O encantamento passional havia se quebrado de forma irreparável. Comprar um Gol deixou de ser um prêmio ou um rito de passagem emocionante para se tornar uma mera compra por hábito, uma escolha pragmática, fria e desprovida de qualquer paixão. As fundações de concreto do castelo estavam profundamente trincadas, e uma tempestade muito mais sombria, enraizada no próprio coração mecânico do carro, estava prestes a varrer a liderança da montadora. O ano de 2008 deveria ser lembrado nos anais da indústria como o grande renascimento, o momento de redenção em que a Volkswagen finalmente pediria desculpas silenciosas pelos graves pecados de acabamento cometidos na geração anterior. A pressão do mercado tornara-se quase insuportável. Concorrentes cada vez mais equipados, silenciosos e refinados, ameaçavam corroer a hegemonia de um carro que, para muitos, parecia estar vivendo exclusivamente dos ecos de seu passado glorioso. A resposta definitiva e bilionária de Wolfsburg e São Bernardo do Campo foi o lançamento da aguardada geração 5, ou simplesmente o Gol G5. Ao contrário das maquiagens estéticas da geração 4, o G5 representava a primeira mudança arquitetônica real, profunda e estrutural do modelo desde o seu nascimento em 1980. Foi uma ruptura cirúrgica e completa. A velha e robusta plataforma de motor longitudinal que acompanhava o carro desde a época em que dividia peças com o primeiro Passat nacional foi finalmente aposentada e enviada para o Museu da Montadora. Em seu lugar, a Volkswagen adotou a moderna plataforma PQ24, a mesma utilizada nos sofisticados Polo e Fox, posicionando o conjunto motriz de forma transversal. O ganho prático em espaço interno, dinâmica de dirigibilidade e segurança estrutural foi imediato e impressionante.
O design, concebido sob a batuta atenta do departamento de estilo local, era espetacular. Linhas dinâmicas, vincos marcantes nas laterais e uma agressividade contida que remetia diretamente ao prestígio perdido. O interior também havia sido resgatado. O plástico duro e barato do G4 cedeu espaço para um painel moderno, envolvente e com encaixes precisos. Era um carro com cara de século XXI, que apagava instantaneamente a mancha de carro popular empobrecido. Durante o evento de lançamento, cercado de pompa, espetáculos de luzes e campanhas publicitárias milionárias, que chegaram a contar com astros internacionais como Sylvester Stallone, a confiança dos executivos de colarinho branco era inabalável. Eles tinham a certeza absoluta de que haviam forjado a máquina definitiva para manter o reinado do Gol intacto pelas próximas 2 décadas. Sob o capô das versões de entrada, que historicamente representavam o verdadeiro volume de vendas e o coração da frota nacional, a engenharia apresentou o novo motor 1.0 VHT, sigla orgulhosa para Volkswagen High Torque. A promessa estampada nos catálogos era extremamente sedutora, um propulsor minuciosamente ajustado para entregar força em baixas rotações, ideal para arrancar no pesado e caótico trânsito das metrópoles brasileiras, aliado a um consumo de combustível rigorosamente eficiente. Nos primeiros 6 meses, o Gol G5 comportou-se como um tsunami comercial estrondoso. As concessionárias ficaram fisicamente lotadas de clientes antigos, ávidos por trocar seus G3 e G4 pela nova maravilha tecnológica da marca. A liderança de mercado, que já durava mais de 20 anos, parecia um fato consumado da natureza. A imprensa automotiva rendeu-se aos encantos da nova dirigibilidade superior, elogiando a suspensão calibrada à perfeição para o solo brasileiro. Parecia a tempestade perfeita de sucesso, o checkmate imbatível da Volkswagen contra qualquer tentativa de insurreição de seus rivais históricos. No entanto, enquanto as linhas de montagem de Taubaté operavam em 3 turnos alucinantes e no limite físico da capacidade de seus operários para atender a demanda voraz do mercado, uma bomba relógio silenciosa e letal havia sido embarcada no interior de dezenas de milhares de blocos de motor VHT recém-fundidos. E quando ela finalmente detonasse, não destruiria apenas juntas de cabeçote e cilindros de metal. Ela estilhaçaria o patrimônio mais valioso, sagrado e até então inquebrável que a montadora alemã possuía no Brasil. A fé cega e quase religiosa do consumidor na indestrutibilidade de um Volkswagen. A lua de mel do mercado com a nova geração de ouro durou assustadoramente pouco. Antes mesmo que os primeiros e orgulhosos proprietários do Gol G5 completassem o seu primeiro ano de uso, os pátios das oficinas mecânicas da rede autorizada começaram a registrar um fluxo anormal, contínuo e inexplicável de reclamações críticas. O que começou como relatos isolados e amargos em fóruns automotivos da internet, rapidamente inflamou-se em uma avalanche de insatisfação em escala nacional. O sintoma fatal era sempre, invariavelmente, o mesmo: um ruído metálico áspero e assustador vindo do cofre do motor. Um tec-tec alto que aumentava conforme a rotação subia, frequentemente acompanhado por falhas severas de lubrificação e um consumo inexplicável de óleo do cárter. Era o temido e famigerado problema de desgaste prematuro do motor 1.0 VHT, a infame batida de pino. A realidade de engenharia por trás dos motores que fundiam nas estradas, com 10.000 ou 15.000 quilômetros rodados, era um pesadelo logístico e uma aula trágica sobre os perigos da gestão extrema de custos corporativos. O projeto do motor VHT exigia tolerâncias de usinagem extremamente rigorosas e, fundamentalmente, o uso contínuo de um óleo lubrificante totalmente sintético, especificação 5W40, para garantir a lubrificação instantânea de seus componentes superiores nas partidas a frio. No entanto, em uma tentativa letal de baratear os custos de produção na fábrica e tornar o pacote de revisões mais barato na concessionária, as especificações iniciais permitiram o uso de óleos de viscosidade incorreta. Somado a isso, lotes com problemas de qualidade na usinagem dos mancais
e no projeto de pistões geraram um atrito catastrófico nas peças móveis internas. O motor comia a si mesmo de dentro para fora. A reação inicial da cúpula da montadora foi corporativamente desastrosa. Seguindo o clássico, sombrio e ultrapassado manual de gerenciamento de crises da velha guarda automobilística, a Volkswagen tentou, por meses a fio, minimizar o problema. Eles trataram os primeiros milhares de casos como falhas pontuais e isoladas de lote e, no que foi considerado a maior ofensa possível, os consultores técnicos frequentemente culpavam os próprios motoristas nas concessionárias por suposto mau uso, combustível adulterado ou estilo de condução inadequado. Mas a escala do desastre logo se tornou grande e ruidosa demais para ser varrida para baixo do tapete das oficinas. Motores estavam literalmente se desintegrando nas marginais de São Paulo e nas pontes do Rio de Janeiro. Clientes de classe média, que haviam comprometido 30 ou 40 meses de seus salários em financiamentos apertados para comprar o seu tão sonhado carro zero, viam-se desesperados, obrigados a deixar os veículos semanas parados, aguardando a chegada de blocos de motor inteiros, que logo começaram a faltar no estoque nacional de peças. Quando o muro da negação institucional tornou-se matematicamente impossível de ser sustentado diante de órgãos de defesa do consumidor, a Volkswagen foi encurralada e forçada a agir. Anunciou extensões de garantias silenciosas e, posteriormente, trocas massivas e humilhantes de motores em cortesia, substituindo dezenas de milhares de blocos em todo o país e alterando emergencialmente as especificações de óleo e os manuais do proprietário. Essa operação gigantesca de contingência custou fortunas incalculáveis à filial brasileira. Mas o verdadeiro custo, o mais devastador de todos, não podia ser contabilizado nos balanços trimestrais enviados à Alemanha. A durabilidade inquestionável sempre fora o escudo protetor impenetrável e a espada afiada do Volkswagen Gol. Desde os dias de glória do motor AP, na década de 80, o brasileiro comum comprava o Gol porque sabia, no fundo da alma, que não importava o quão ruim fosse a estrada de terra ou o quão castigada fosse a rotina de trabalho, o carro jamais o abandonaria. O escândalo dos motores VHT foi uma punhalada certeira no peito dessa lenda urbana. Pela primeira vez em quase 30 anos de história contínua, comprar um Gol deixou de ser sinônimo de total paz de espírito para se tornar subitamente um motivo de desconfiança e roleta russa mecânica. A confiança de um mercado não evapora dramaticamente de um dia para o outro. Ela sangra lenta e dolorosamente. O Gol ainda continuaria a registrar altos volumes de emplacamentos nos anos seguintes por pura inércia governamental, vendas a frotistas e sua capilaridade monumental. Mas no subconsciente do consumidor varejista, o feitiço estava quebrado. O mercado percebeu com um misto de decepção e clareza que o rei intocável sangrava como qualquer outro. E enquanto a Volkswagen gastava toda a sua energia, tempo e credibilidade tentando apagar as labaredas do incêndio monumental do VHT, a milhares de quilômetros de distância, na Ásia e nos Estados Unidos, engenheiros famintos afiavam suas facas no escuro. Eles preparavam uma invasão tecnológica sem precedentes, trazendo uma nova geração de compactos asiáticos e americanos que encontraria, pela primeira vez na história, o grande soberano do Brasil exposto, desgastado pela desconfiança e fatalmente vulnerável. O mundo ao redor do Volkswagen Gol havia mudado irremediavelmente. Enquanto a montadora alemã passava a virada da década tentando desesperadamente reconstruir a confiança estilhaçada pelo escândalo dos motores VHT, as placas tectônicas do mercado automotivo brasileiro e global estavam se movendo de forma acelerada. O consumidor havia evoluído. A ascensão da classe C no Brasil, impulsionada por uma era de maior facilidade de crédito, alterou profundamente o perfil de quem entrava em uma concessionária. O comprador de carros compactos já não era o mesmo pai de família dos anos 80, que aceitava um interior espartano e ruidoso em troca de mera durabilidade mecânica. Esta nova geração de motoristas havia crescido na era digital. Eles não queriam apenas um meio de transporte robusto que os levasse do ponto A ao ponto B.
Eles queriam um smartphone sobre rodas. Exigiam conectividade, design sofisticado, conforto acústico, ar-condicionado de série e, fundamentalmente, segurança. Antecipando-se à nova legislação brasileira que tornaria freios ABS e airbags duplos obrigatórios a partir de 2014, a concorrência preparou uma invasão que faria o outrora imbatível Gol parecer, de um dia para o outro, um dinossauro analógico em uma era de fibra óptica. O ano de 2012 foi o marco zero dessa revolução. Em um ataque coordenado que parecia perfeitamente coreografado, duas bombas comerciais foram lançadas no mercado nacional. A primeira veio da Coreia do Sul. A Hyundai inaugurou sua fábrica em Piracicaba e apresentou o HB20. Com linhas fluidas de design oriental, que lembravam veículos de categorias muito superiores, 5 anos de garantia de fábrica, um tapa na cara da confiabilidade balançada da Volkswagen e um interior refinado, o HB20 causou filas de espera de meses. A segunda bomba foi disparada pela eterna rival, a General Motors. A Chevrolet lançou o Onix, um hatchback que não tentava ser esportivo como o Gol, mas focava cirurgicamente naquilo que o novo consumidor desejava. O grande trunfo do Onix repousava bem no centro de seu painel. O sistema multimídia MyLink, com uma tela colorida sensível ao toque e integração via Bluetooth. Era um equipamento até então impensável em carros populares. O Onix e o HB20 não apenas elevaram o nível da categoria, eles mudaram as regras do jogo. Enquanto a Hyundai e a Chevrolet ofereciam conectividade moderna e um pacote de equipamentos farto, o Gol continuava cobrando preços premium e oferecendo, em suas versões de entrada, painéis com plástico simples e aparelhos de som com displays de cristal líquido defasados. O hatch da Volkswagen, envelhecido, com o porta-malas menor da categoria e um espaço interno que subitamente parecia claustrofóbico diante das novas opções, lutava para justificar o seu preço. A armadura do rei estava enferrujada, seu escudo tecnológico estava quebrado e o campo de batalha estava repleto de oponentes mais jovens, mais rápidos e infinitamente mais atraentes. No início, a reação nos escritórios acarpetados da alta diretoria da Volkswagen, no complexo de São Bernardo do Campo, foi a velha e conhecida negação. Protegidos pela inércia dos números estratosféricos de vendas a frotistas e locadoras de veículos, os executivos recusavam-se a aceitar que o fim da era de ouro estava próximo. O Gol é o Gol, repetiam como um mantra corporativo, acreditando piamente que o peso histórico da marca e a colossal rede de concessionárias seriam suficientes para esmagar os novos intrusos coreanos e americanos. Eles apostaram em mais campanhas publicitárias agressivas, em descontos silenciosos e no empurrar massivo de unidades para empresas de aluguel. Mas o mercado é uma entidade implacável e matemática. O boca a boca, antes o maior aliado do Gol, agora trabalhava furiosamente a favor do Chevrolet Onix e do Hyundai HB20. O consumidor varejista, aquele que compra o carro com o próprio salário, que cuida do veículo na garagem, havia desertado. E foi então que chegou o fatídico ano de 2014. Um ano que entraria para a história do Brasil por muitas razões dramáticas, incluindo a tragédia esportiva do 7-1 na Copa do Mundo. Mas para a Volkswagen, a verdadeira catástrofe desenrolou-se silenciosamente nas planilhas de emplacamentos da Fenabrave. Mês a mês, as vendas do Gol minguavam, incapazes de frear o sangramento provocado pelos novos rivais e, simultaneamente, atacadas pela renovação do Fiat Palio. Em dezembro de 2014, quando os números finais do ano foram consolidados, o choque percorreu os corredores da fábrica como uma corrente elétrica letal. O impossível havia acontecido. Após exatos 27 anos consecutivos de domínio absoluto e ininterrupto, um recorde mundial que dificilmente será igualado na história da indústria, o Volkswagen Gol encerrou o ano em segundo lugar. A coroa havia sido tomada pelo Fiat Palio e logo em seguida o trono seria assumido de forma avassaladora pelo Chevrolet Onix, que governaria com mão de ferro pelos próximos 6 anos. O impacto psicológico dessa derrota dentro da Volkswagen foi monumental. Para os milhares de funcionários em Taubaté,
Perder a liderança não era apenas uma questão de bônus corporativos cancelados. Era um luto identitário. Uma geração inteira de operários e engenheiros só conhecia a realidade de produzir o carro número um do Brasil. O luto logo deu lugar a uma dura e dolorosa clareza empresarial. Eles haviam esticado o elástico até ele arrebentar. Subestimaram os rivais, sobrevalorizaram seu próprio emblema e ignoraram as vozes dos consumidores quando eles imploravam por evolução em vez de meros cortes de custos. O rebaixamento do Gol em 2014 não foi apenas a perda de uma posição em um ranking mensal. Foi o atestado de óbito de um modelo de negócios arrogante. O rei não estava apenas sem a coroa. Ele estava nu, exposto a um mercado que não perdoava fraquezas. A montadora, em estado de choque, percebeu tarde demais que o futuro havia chegado, e o seu maior herói não tinha passaporte para entrar nele. Daquele momento em diante, o Gol não lutaria mais por liderança. Sua batalha passaria a ser, de forma trágica e humilhante, apenas pela própria sobrevivência nas prateleiras mais baixas do mercado. A perda da coroa em 2014 não significou a morte imediata do Volkswagen Gol, mas marcou o início de um purgatório corporativo melancólico, doloroso e extremamente prolongado. O carro que outrora representava o prêmio máximo pelo esforço de anos de economia de uma família de classe média foi despido de sua nobreza e forçado a aceitar um novo e humilhante papel dentro da hierarquia da montadora. Com as vendas no varejo, o mercado de pessoas físicas, nas concessionárias, despencando vertiginosamente diante da superioridade tecnológica, segurança e conectividade do Chevrolet Onix e do Hyundai HB20, a Volkswagen enfrentou um dilema industrial colossal. A fábrica de Taubaté era um monstro de metal e concreto, desenhado para produzir centenas de milhares de carros por ano. Se as linhas de montagem parassem ou reduzissem drasticamente o ritmo, o custo fixo da operação engoliria a filial brasileira viva. A solução encontrada pelos executivos para manter a maquinaria de Taubaté pulsando não foi revolucionar o carro, mas sim submetê-lo a uma estratégia de sobrevivência focada estritamente em volume e descontos agressivos. As vendas diretas. Do dia para a noite, o Gol deixou de ser o objeto de desejo reluzente das vitrines, para se transformar no soldado raso preferido das gigantescas empresas de locação de veículos, como Localiza, Movida e Unidas. Para as locadoras, o hatch veterano era o produto perfeito em sua forma mais básica. A mecânica AP já estava superada, mas o motor 1.0 de 3 cilindros e o 1.6 da família EA211, que o equiparam em seus anos finais, ofereciam manutenção barata e conhecida por qualquer oficina de esquina do país. No entanto, essa mudança drástica de público-alvo exigiu novos sacrifícios em nome do custo. Para oferecer os lotes de milhares de carros a preços irresistíveis para os frotistas, a Volkswagen enxugou ainda mais o projeto. O Gol tornou-se um carro estritamente funcional, muitas vezes vendido na cor branca sólida, sem calotas, com calhas de plástico rústico e um interior onde até a instalação de um rádio simples era considerada um luxo desnecessário. O contraste psicológico nas ruas foi brutal. Nas décadas de 80 e 90, ver um Gol recém-comprado estacionado na garagem do vizinho era motivo de admiração e conversas entusiasmadas no domingo. Agora, os mesmos modelos circulavam anonimamente aos milhares, com adesivos de frotas e locadoras colados nos vidros traseiros, sendo alugados por diárias baratas, dirigidos de forma negligente por motoristas de aplicativos e devolvidos sujos aos pátios de aeroportos. O Gol tornou-se a personificação de um eletrodoméstico sobre rodas. Ele ainda gerava dinheiro para a Volkswagen, sustentava empregos e pagava as contas da fábrica. Mas a sua alma, o prestígio apaixonado que havia construído a sua lenda, estava sendo lentamente esmagada sob o peso da irrelevância. Enquanto o Gol agonizava nas fileiras anônimas das empresas de aluguel de carros, os ventos da mudança global sopravam furiosamente através dos corredores da matriz em Wolfsburg e se refletiam na estratégia do Brasil. O mercado automotivo mundial havia mudado seu vetor de desejo de forma irreversível. Os hatches compactos,
que sustentaram a indústria por meio século, estavam sendo rapidamente engolidos pela febre global dos SUVs, veículos utilitários esportivos. Para sobreviver à nova década, a Volkswagen do Brasil iniciou o processo de redirecionar seus bilionários pacotes de investimentos para uma nova linhagem de produtos arquitetados sobre a moderna e sofisticada plataforma modular MQB. O foco de marketing, a engenharia de ponta e os orçamentos de pesquisa foram inteiramente drenados do velho rei e injetados nos novos filhos de ouro da marca. O novo Polo assumiu a responsabilidade de ser o hatch premium com tecnologia de ponta, enquanto os utilitários T-Cross e Nivus capturavam a imaginação das famílias de classe média que antes compravam as versões mais caras do Gol. Dentro de sua própria casa, o Gol passou a ser tratado como um idoso indesejado. Ele já não recebia atualizações profundas. A montadora aplicava apenas pequenas maquiagens estéticas, redesenhando faróis e grades dianteiras em facelifts, cansados que tentavam desesperadamente conectá-lo à identidade visual dos carros mais novos da marca. A inclusão de um velho câmbio automático de 6 marchas em 2018 foi um curativo temporário para tentar estancar a hemorragia de clientes, mas já era tarde demais para curar a doença terminal. O verdadeiro carrasco, no entanto, não seria a concorrência asiática ou a mudança de preferência por SUVs, mas sim a caneta implacável dos legisladores. No final da década de 2010, o governo federal brasileiro aprovou o programa Rota 2030, uma nova e rígida política industrial que estabelecia metas severas de eficiência energética, controle de emissões de poluentes e, mais importante, de segurança veicular. A partir do início da nova década, todos os carros vendidos no país seriam obrigados a contar com controle eletrônico de estabilidade, ESC, e proteção avançada contra impactos laterais. Quando os engenheiros da Volkswagen debruçaram-se sobre as planilhas financeiras e as plantas da velha plataforma PQ24, o veredito foi matemático e de uma frieza cortante. O projeto estrutural do Gol, que carregava o DNA da metade dos anos 2000, era fundamentalmente incapaz de receber as novas bolsas de airbags laterais e os complexos sensores de estabilidade sem que a sua arquitetura fosse completamente redesenhada. Adaptar o veterano às novas leis de trânsito exigiria um investimento de centenas de milhões de euros. Para uma matriz que já havia apostado todo o seu futuro global na eletrificação e na plataforma MQB, gastar fortunas para modernizar um carro projetado exclusivamente para países em desenvolvimento e que agora era vendido a margens de lucro espremidas para locadoras, era uma heresia financeira imperdoável. O destino estava selado nos escritórios frios de controle de custos. A Volkswagen tomou a decisão corporativa mais difícil de sua história na América Latina. Eles não investiriam mais um centavo para salvar o Gol. O rei havia sido oficialmente sentenciado à morte, aguardando apenas o dia em que a sua presença se tornaria ilegal perante a lei. Para compreender a verdadeira magnitude e o peso emocional do que ocorreu em dezembro de 2022, é absolutamente necessário primeiro entender o que a fábrica da Volkswagen, em Taubaté, no interior do estado de São Paulo, representava. Este complexo industrial gigantesco nunca foi apenas um amontoado de concreto, aço e maquinário pesado. Desde a sua inauguração no final da década de 1970, Taubaté foi o berço sagrado, a maternidade exclusiva e o coração pulsante do projeto BX. Durante 42 anos, a cidade e o carro fundiram-se em uma única entidade simbiótica. A economia local, as famílias da região e o ritmo de vida da comunidade respiravam na frequência exata e ininterrupta das linhas de montagem do Volkswagen Gol. Quando a matriz decidiu que não haveria mais prorrogações, que nenhuma adaptação de segurança seria feita para atender ao programa Rota 2030 e que o fim era irreversível, um manto de melancolia cobriu a fábrica. Não haveria salvação de última hora. O carro que havia sustentado 3 gerações de trabalhadores seria finalmente sacrificado no altar da modernização corporativa. Para marcar o funeral de seu maior ícone, a Volkswagen anunciou a criação de uma série de despedida, batizada em inglês de Last Edition. A Last Edition
foi concebida como uma homenagem saudosista, limitada a apenas 1.000 unidades, pintadas quase exclusivamente em um tom marcante de vermelho sunset. A equipe de design tentou injetar nesta edição final os ecos visuais dos dias de glória do hatch. Faixas laterais escurecidas que remetiam vagamente ao lendário Gol GT dos anos 80, rodas de liga leve com acabamento escurecido, bancos com costuras vermelhas e uma placa numerada no painel, atestando a raridade de cada unidade. O preço de tabela era exorbitante, posicionado deliberadamente para colecionadores e entusiastas endinheirados. Mas no chão de fábrica, entre o cheiro familiar de graxa, solda e metal prensado, a montagem desses 1.000 carros finais não foi vista como uma celebração. Foi, na verdade, uma marcha fúnebre dolorosamente lenta e consciente. Os últimos dias de produção na fábrica de Taubaté foram marcados por uma atmosfera pesada e um silêncio emocional que contrastava violentamente com o ruído ensurdecedor das prensas industriais. Muitos dos operários que agora apertavam os parafusos finais da Last Edition eram homens e mulheres de cabelos grisalhos que haviam começado suas carreiras na Volkswagen quando o Gol quadrado ainda dominava as ruas. Alguns haviam sucedido seus próprios pais nas mesmas estações de trabalho. Eles conheciam cada milímetro daquela plataforma, cada folga de painel, cada segredo da montagem. Para esses veteranos, o Gol não era um produto obsoleto que não passava em testes de emissões. Era o companheiro mecânico que pagou a hipoteca de suas casas, financiou a faculdade de seus filhos e garantiu o sustento de suas mesas. No dia 23 de dezembro de 2022, véspera da véspera de Natal, o momento inevitável finalmente chegou. A última carroceria vermelha do Volkswagen Gol desceu silenciosamente pelos trilhos aéreos da linha de montagem final. Não era apenas mais um veículo em um turno de milhares, era o encerramento de um capítulo monumental da história industrial do Brasil. A diretoria da montadora organizou um evento interno de despedida. Trabalhadores vestiam camisetas comemorativas estampadas com as gerações do modelo. Câmeras registravam o momento histórico para os arquivos corporativos. Mas as imagens mais poderosas daquele dia não foram as dos discursos dos executivos de colarinho branco, e sim as lágrimas reais, densas e incontidas que escorriam pelos rostos dos operários de macacão. Houve abraços prolongados e silenciosos. Operários pediram para assinar com canetas e marcadores o chassi e partes não visíveis daquele último veículo, em uma tentativa desesperada de eternizar os seus nomes e o seu suor na carroceria da lenda que ajudaram a construir. Quando o motor de 3 cilindros da unidade final foi acionado pela primeira vez no fim da esteira, a buzina soou em um eco solitário pela vastidão do galpão industrial. Foi um som agudo que cortou o ar e, em seguida, deu lugar ao vazio. A linha parou. As luzes daquela estação específica foram desligadas. E então, após mais de 8,5 milhões de unidades montadas de forma incessante por mais de 40 anos, um silêncio absoluto, denso e sepulcral, caiu sobre a linha do Gol. Aquele silêncio pesava toneladas. Era o som do fim de uma era. As ferramentas foram recolhidas. Os robôs de solda, que por 2 décadas repetiram os mesmos movimentos programados para unir as chapas de aço da plataforma PQ-24, foram desligados, desmontados e posteriormente descartados ou reprogramados. O maquinário antigo, as prensas de estamparia dedicadas às portas e capôs do Gol, viraram sucata. A Volkswagen já estava correndo contra o relógio para adaptar completamente a fábrica de Taubaté para a moderna plataforma MQB, a fim de produzir o novo Polo Track, o herdeiro espiritual encarregado da ingrata e quase impossível tarefa de substituir o mito nas frotas de locadoras e garagens do país. A fábrica de Taubaté não fechou as suas portas. Ela sobreviveu e se transformou para abraçar o século XXI. Mas o coração que batia em seu peito havia sido removido. As ruas da cidade continuaram a existir, mas algo intrínseco à identidade daquele lugar havia desaparecido para sempre.
O último Volkswagen Gol vermelho seguiu seu caminho para o museu da empresa, na garagem subterrânea da matriz, em São Bernardo do Campo, tornando-se instantaneamente um artefato de museu, um fantasma de aço e vidro. O rei não estava mais nas ruas. Ele havia entrado definitivamente para o panteão da história, deixando para trás um vácuo que nenhum outro automóvel jamais conseguiria preencher com a mesma intensidade na cultura brasileira. 8.500.000. Na frieza das planilhas de produção de uma montadora multinacional, isso pode parecer apenas um número impressionante de volume industrial. Mas quando traduzimos essa cifra astronômica para a realidade das ruas, das rodovias recém-asfaltadas e das estradas de terra do Brasil, o significado transcende a engenharia. O Volkswagen Gol não foi apenas um sucesso comercial gigantesco. Ele foi um fenômeno demográfico. Ele exportou a engenharia nacional para mais de 60 países, cruzando as fronteiras da América Latina, chegando ao Oriente Médio e até mesmo a nações da África, provando que um projeto concebido e executado no Hemisfério Sul poderia ter escala global. Contudo, a sua verdadeira pátria, o lugar onde ele fincou raízes indestrutíveis e tornou-se parte fundamental do tecido social, sempre foi o Brasil. Para entender a verdadeira dimensão do que foi perdido, quando as luzes da linha de montagem de Taubaté se apagaram, é preciso olhar muito além das especificações de motores e dos relatórios de lucros e perdas. O Gol foi, durante décadas ininterruptas, o metro padrão da ascensão da classe média brasileira. Ele funcionou como uma cápsula do tempo para incontáveis memórias familiares. Ele foi o carro que desceu a serra, rumo ao litoral paulista ou carioca, na primeira viagem de férias de uma família que, finalmente, conseguiu economizar o suficiente para comprar um veículo próprio. Foi a ferramenta definitiva de independência do estudante universitário que cruzava a cidade de madrugada. Foi o companheiro incansável do representante comercial que desafiava as piores condições de infraestrutura do país, com a certeza reconfortante de que aquela máquina não o deixaria na mão. Ao longo de todas as suas gerações, do ruidoso e letárgico motor, à área inicial, ao mítico e indestrutível AP, do refinado painel do GR3 aos controversos plásticos baratos do G4 e, finalmente, à sua sobrevida melancólica nas frotas de aluguel, o Gol operou como um espelho fiel das próprias oscilações econômicas e sociais do país. Quando o Brasil vivia anos dourados de otimismo e crescimento, o Gol oferecia injeção eletrônica de ponta e cabines que imitavam descaradamente os carros de luxo europeus. Quando o país mergulhava na escuridão das crises cambiais e da hiperinflação, o carro se desidratava, perdia equipamentos e tornava-se espartano para tentar caber no bolso, cada vez mais raso e corroído, do trabalhador. De forma quase poética, a máquina de aço riu e chorou junto com a nação. No entanto, o encerramento do histórico capítulo do Gol também nos deixa uma das aulas mais profundas, duras e implacáveis sobre a dinâmica cruel do mundo dos negócios e o perigo altamente tóxico da zona de conforto corporativa. A queda de um gigante intocável quase nunca acontece de fora para dentro, ou por uma súbita falta de recursos financeiros, mas sim por uma falência interna na capacidade de ler os ventos da mudança. A Volkswagen possuía em suas mãos o ativo invisível mais valioso que qualquer corporação global poderia sonhar: a lealdade cega, geracional e quase passional de milhões de clientes. Mas inebriada pelo ar rarefeito do topo da montanha e viciada nas margens de lucro fáceis que a liderança automática proporcionava a cada fechamento de mês, a montadora cometeu o pecado capital do capitalismo moderno. Ela parou de escutar o seu mercado. A trajetória do Gol ensina, com uma brutalidade ímpar, que nenhuma coroa é forjada em um material capaz de durar para sempre se o monarca se recusa a evoluir. Quando uma grande empresa passa a acreditar internamente que o peso do seu próprio emblema é maior do que as necessidades reais do seu consumidor, ela assina a sua própria sentença de declínio. A arrogância calculada de cortar custos em itens básicos de conforto, o desastre trágico de engenharia da primeira leva de motores VHT
E a perigosa lentidão em responder à revolução digital e tecnológica trazida pela nova concorrência asiática e americana não foram meros acasos operacionais. Foram os sintomas crônicos de uma cultura corporativa que passou a acreditar que o seu passado glorioso e o seu nome de batismo eram um escudo mágico e impenetrável contra as inovações do futuro. O Gol não foi assassinado apenas pelas novas leis rigorosas de segurança do Rota 2030, ou pela febre incontrolável e global dos utilitários esportivos. Ele começou a morrer no exato momento em que a sua fabricante decidiu que não precisava mais se esforçar arduamente para ser a melhor, bastando apenas continuar sendo a líder por inércia. Hoje, o fantasma do Gol transita por uma fase de metamorfose fascinante. Nas ruas caóticas, as versões mais recentes ainda lutam bravamente no mercado de carros usados e nas mãos calejadas de motoristas de aplicativo, desgastando-se sob o sol e a chuva. Mas de forma paralela e surpreendente, os modelos das décadas de 80 e 90, os lendários GTIs, as esportivas versões GTS e até mesmo os confiáveis GLs, impecavelmente conservados, estão sendo resgatados do esquecimento, meticulosamente restaurados e elevados ao status sagrado de obras de arte automotivas. Eles agora repousam em garagens climatizadas de colecionadores nostálgicos, trocando de mãos por valores exorbitantes que fariam os antigos executivos de vendas da época acharem que o mundo enlouqueceu. O veículo operário, desenhado para as massas, transformou-se em uma rara joia de nostalgia. O legado do Volkswagen Gol, portanto, é duplo e paradoxal. Por um lado, ele é o testamento brilhante e irrefutável da capacidade da engenharia brasileira de criar, moldar e sustentar uma máquina resistente o suficiente para dominar e motorizar um continente inteiro. Por outro, ele se ergue como um aviso sombrio e eterno, que deveria estar escrito em letras de néon nas paredes de qualquer sala de conselho de administração no mundo. O sucesso esmagador de ontem jamais garante, por si só, o faturamento de amanhã. As pesadas prensas industriais de Taubaté podem estar, neste exato momento, moldando novos modelos com nomes estrangeiros e plataformas globais infinitamente mais seguras. Mas o som metálico e inconfundível de um motor AP acelerando forte nas ruas sempre será o eco teimoso e saudoso de um tempo em que o Brasil teve um rei absoluto, desenhado pelo seu próprio povo para o seu próprio povo. Um monarca de aço e plástico que, apesar de todos os erros de quem o governou, jamais será apagado da memória nacional. O silêncio que hoje habita a antiga linha de montagem em Taubaté é mais do que a mera ausência de ruído industrial. É o eco de uma lição corporativa formidável. A história da Volkswagen e do seu maior imperador, o Gol, transcende o universo automotivo. Ela nos ensina que a liderança absoluta, quando não acompanhada pela humildade de continuar inovando, transforma-se rapidamente na mais perigosa das armadilhas. A montadora acreditou que o peso de sua marca e o afeto incondicional de uma nação inteira seriam escudos impenetráveis contra a passagem do tempo e o avanço da concorrência. Mas no mercado, assim como na história dos grandes impérios, a complacência tem um preço altíssimo. Cortar o isolamento acústico, empobrecer os plásticos do painel ou economizar milímetros na qualidade do óleo de um novo motor podem fazer os números de um trimestre brilharem nas planilhas financeiras enviadas à Alemanha. No entanto, essas decisões secam, quilômetro após quilômetro, o único ativo invisível que realmente sustenta um negócio a longo prazo: a confiança humana. O consumidor pode até perdoar um design levemente ultrapassado, mas ele jamais perdoa o cinismo de ser subestimado. Ainda assim, o legado do Gol permanece indestrutível. Ele sobrevive nas lembranças daquele primeiro carro suado, das viagens de férias com a família apertada e feliz, no som metálico e inconfundível da aceleração de um motor AP e na paixão inabalável dos colecionadores. O Gol pode ter sucumbido no século XXI como modelo de negócio, vítima da arrogância de colarinho branco e das novas leis ambientais, mas triunfou de maneira absoluta e definitiva como um artefato cultural. Ele não é apenas um produto que saiu de linha, é um pedaço da biografia de milhões de brasileiros.
Seja você o ex-proprietário de um valente Gol quadrado, um mecânico que conhece os segredos de suas peças, ou alguém que simplesmente aprendeu a dirigir em um Gol de autoescola, esta máquina faz parte da sua vida. Qual é a sua melhor memória com o Volkswagen Gol? Deixe o seu relato nos comentários abaixo. Queremos ler a sua história. Se você achou esta jornada fascinante e quer continuar explorando as grandes ascensões e quedas que moldaram a nossa indústria, economia e sociedade, inscreva-se no canal e ative as notificações. O futuro é implacável com quem para no tempo, mas a história está sempre aqui para nos ensinar. Muito obrigado por assistir e até o próximo documentário.